Alô você, olha só, estamos de volta aqui para a nossa segunda etapa, né? A segunda parte do nosso conteúdo sobre Grécia Antiga. E só para relembrar aí, para você que está seguindo nossos conselhos aí, para você que adotou nossas dicas aí, então você já deve ter percebido que lá na plataforma publiquei para vocês lá aonde está esse nosso conteúdo no livro didático. Provavelmente você deve ter feito a leitura, se não fez, volta lá e faz a leitura. É importante fazer a leitura do nosso conteúdo, tá certo? Assista nosso primeiro vídeo, esse aqui é o segundo vídeo. Para lembrar você aí o que a gente já falou aqui, vamos trazer aqui uma retrospectiva muito rápida. Olha só, nós falamos, lembrando aí que nós estamos falando de Grécia Antiga. Grécia Antiga, nosso primeiro conteúdo do segundo bimestre, tá certo? Nós já falamos de localização da Grécia, nós já falamos da formação da Grécia, nós já falamos dos períodos da Grécia, o primeiro período, o período homérico, né? E já falamos também do último período, que é o período helenístico, então dos 5 períodos da Grécia. Falamos da religião da Grécia, a religião politeísta. Falamos também das Olimpíadas, tá certo? Hoje vamos falar aqui das cidades-estados. Para começar aqui o nosso segundo vídeo, vamos falar de cidades-estados. Olha só, as cidades-estados gregas. Por que, professor, a gente fala cidades-estados? De novo o barulho aqui, né? Por que a gente fala cidades-estados, professor? Por que cidades-estados? Por que não um povo grego? Por que povos gregos? Por que no plural? Porque eram povos diferentes. Esses povos, eles só eram considerados gregos porque eles falavam a mesma língua e tinham a mesma religião. Então eles adoravam os mesmos deuses, né? Cada deus representava uma cidade. É como se fosse hoje no catolicismo, nós temos os devotos da cidade, os padroeiros. Então existiam esses deuses gregos, tá certo? Vamos falar então de cidades e estados. E para entender um pouquinho como é que funcionavam as cidades e estados, eu trouxe aqui 2 destaques, que é o que o nosso livro didático traz, tá certo? Primeiro, a cidade de Esparta. A cidade de Esparta, que tinha aí a sua formação, a sua cultura, o militarismo. Então, preparava-se o cidadão para ser soldado, para ser militar, para ser guerreiro, para ir para guerra. Vamos falar aqui, pessoal, vamos entender que na Grécia isso era uma parte da cultura que praticamente era unanimidade. Só era considerado um cidadão daquela cidade, seja ateniense, seja espartano, seja de Tebas, seja de Corinto, seja de qualquer cidade que seja, só era considerado filhos de pais e mães daquela cidade que nasceram naquela cidade. Então vamos lá. Espartano tinha que ser filho de pais e mães espartanas, tá certo? Que nascessem na cidade. Esses eram considerados os espartanos, os esparciatas. E aí a gente já vai falar de sociedade aqui, já vamos falar que a sociedade espartana era dividida em 3 partes, em 3 esferas. Os esparciatas, que eram esses homens, filho desses espartanos, dessas mulheres espartanas, tá certo? Maiores de idade. Então esses caras participavam da política e tudo mais. Depois nós tínhamos os periecos, que eram os caras que podiam trabalhar na cidade. E aí o nosso livro didático aqui, ó, ele traz isso para você, né? Eu posso até citar aqui, já aproveitando, eu posso até ler um pouquinho para você aqui, para você entender melhor aí, ó. Olha só, nós temos aqui então a diferença entre essas três classes sociais. Vamos lá então. Os esparciatas, que eram os cidadãos espartanos, como eu já disse. Nós tínhamos ainda os periecos, que eram homens livres, né, que se dedicavam principalmente ao comércio e ao artesanato. E nós tínhamos lá então os ilotas, que por sua vez viviam nas terras dos esparciatas, mas eles não tinham prestígio social, eles não tinham valor social, tá certo? No entanto, que o livro até traz aqui um relato aqui de possíveis matanças, né? Era até um evento que quase que natural em Esparta, tá ok? Os espartanos ainda tinham os escravos, mas esses não eram grandes quantidades. Eles viviam principalmente do domínio dessa vida militar, tá ok? Então assim era a sociedade espartana. E os espartanos eram diferentes dos outros povos por causa dessa cultura militar, tá ok? A política lá em Esparta era formada ali só por espartanos, né? E nós tínhamos lá a Gerúsia, que era um conselho vitalício composto por anciões, por homens de muita idade, tá certo? Nós ainda tínhamos a Ápera,
que era composta por homens acima de 30 anos, e o éfolo, que era composto por 5 membros eleitos de ano em ano pela ápora, tá ok? Pela ápela, tá certo? Então assim eram as características principais que o nosso livro traz sobre os espartanos, esse povo militarmente estruturado, esse povo de cultura militar muito bem estruturada, desenvolvida, tá certo? O outro lado, né? O outro lado dessa moeda nós temos os atenienses. Olha só, a sociedade ateniense era considerada ateniense homens acima de 21 anos, filho de pais e mães atenienses. Até aí, tudo parecido com os espartanos, tá ok? Lá ainda tinha outras duas classes sociais, que eram os metecos e também os escravos. Só para você entender como é que funcionava aí, ó. Os metecos eram pessoas que viviam em Atenas, mas não eram nascidos na cidade, ou não eram nascidos de pais e mães atenienses. Eles não tinham direitos políticos, eram proibidos de comprar terra, mas podiam trabalhar no comércio, no artesanato, enfim, podia prestar serviço para os atenienses, tá certo? E além disso ainda tinham os escravos, que geralmente eram prisioneiros de guerra ou comprados, né? Os escravos podiam ser comprados e vendidos, tá certo? E também ainda existia ainda dívida por escravidão por dívida, tá ok? Vamos lembrar lá, enquanto os espartanos eram de descendência dos dórios, que era um povo mais guerreiro, os atenienses eram de descendência dos jônios, que era um povo mais desenvolvido intelectualmente. Eu não vou dizer que os atenienses, que os espartanos eram ignorantes, eram burros, pelo contrário, eles eram espertos também, eram inteligentes, desenvolveram muitos pensamentos. Mas aqui eles vincularam mais a essa questão do desenvolvimento intelectual, tá ok? A gente gosta de ficar fazendo essa analogia de dizer que existe diferença entre o forte e o sábio, né? Mas quando você consegue unir isso tudo, e a gente vai ver nas guerras médicas que esses caras se uniram, conseguiram vencer um inimigo ainda muito maior, ainda muito mais poderoso, tá ok? Olha só, então, enquanto lá em Atenas nós tínhamos uma política que era da oligarquia, né? Os mais poderosos mandavam, aqui em Atenas nós tínhamos inicialmente uma política que o rei mandava, o rei comandava o governo, comandava a religião e também julgava. Com o passar do tempo, iniciou-se então uma democracia, né? Existiu ali então uma reforma, a reforma de Drácon. Essa primeira reforma aí iniciou esse processo iniciou o caminho para chegar até a democracia, tá ok? Depois ainda nós tivemos Clístenes, que também aprofundou ainda mais essa democracia, e a democracia plena, né, o auge da democracia ateniense, aconteceu com Péricles lá no século 5 a.C., e aí nós temos o máximo, o apogeu da democracia, e se você quiser saber mais detalhes, aconselho você a dar uma lida no livro, lá na página 107, tá ok? Lá 108, 109 também fala um pouco aí desse processo democrático lá em Atenas, e ele traz mais detalhes que se eu fosse ficar falando aqui no vídeo, o livro traz bem detalhado, de forma bem direta aí, e umas informações bem bacanas, tá ok? Vamos nos ater aqui então agora as questões dos destaques dessa cultura. Nós falamos aí de duas cidades diferentes, mas que não representavam a totalidade de Roma, né? Da Grécia, tá ok? Já estamos lá no outro assunto já estamos pensando lá em Roma, que é o nosso próximo conteúdo aí, tá ok? Olha só que a Grécia, ela não se destaca apenas por essas duas cidades, ela tem outras características que se destacam aí na cultura. Olha, nós temos presença grega na arquitetura, a arquitetura grega, ela tem um desenvolvimento importantíssimo, extraordinário, belíssimo. Nós temos aí a literatura, depois que começou a escrever, né? Nós temos aí fazia parte, né? Nós temos aí, inclusive se você gosta de filme, nós temos diferentes filmes aí, Guerras de Titãs, todos esses filmes aí são relatos, são escritos. Então existiam pessoas que escreviam, participavam dos combates, escrevendo, redigindo, né? Todos esses feitos heróicos, principalmente os feitos heróicos, tá ok? O teatro lá, nós temos inúmeras festas aí
que eram produzidas, né, inclusive a festa do vinho e outras festas mais, faziam parte do calendário grego. Então a cultura grega era rica. Além disso, a história, como eu já disse, de Heródoto no nosso livro passado, no nosso vídeo passado, Heródoto aí que escreveu sobre as guerras médicas. A gente vai falar sobre as guerras médicas daqui a pouco. A filosofia nem se fala, né? O professor de filosofia com certeza deve citar um monte de gregos aí, tá ok? Que impulsionaram, que fizeram com que nós e com que todos os seres humanos começassem a pensar em que? No próprio ser humano, tá ok? O que a gente está fazendo aqui, o que a gente pode fazer de melhor, como é que a gente pode viver melhor, enfim, diferentes pensamentos aí a filosofia vem trazendo, e o berço da filosofia é a Grécia, é Atenas, tá ok? Além disso, a ciência, tá ok? Todo esse processo, a ciência faz parte disso tudo, a experimentação, a observação, a ciência isso faz parte da ciência, experimentar, observar, né? Essa análise de laboratório, tudo bem que não era um laboratório igual nós conhecemos hoje, fala em laboratório, você já pensa logo em um monte de tubo de ensaio e tal, mas laboratório é tudo aquilo que você pode analisar, que você pode experimentar, isso tudo é laboratório. Então, a ciência, nós temos aí então a arquitetura, o teatro, a literatura, a história, a filosofia e a ciência, como também princípios culturais gregos, tá ok? Para a gente chegar à nossa última parte aqui desse nosso vídeo, vamos falar então das guerras, as guerras que envolveram os gregos. Primeiro, as guerras médicas. As guerras médicas foram entre gregos e persas. Essas guerras aí duraram muito tempo, de 431 a 404 a.C. Essas guerras iniciaram primeiro com Dario. Então, Dario tentou conquistar a Grécia, não conseguiu, teve uma derrota absurda. Dario é o pai de Xerxes, e aí ele então jurou que não ia mais mexer com aquele povo, só que Xerxes depois, com muito mais poder, né? Inclusive Xerxes se dizia um deus, então Xerxes viu que talvez pudesse ele então conseguir dominar os gregos. Os gregos, o interesse dos persas era o comércio, a economia grega, tá ok? Então, administrar, poder comandar o comércio ali no mar Mediterrâneo, no mar Jônico, no mar Egeu, também no mar Negro, era importantíssimo para os persas, para esse processo de expansão persa, tá ok? Então os persas se envolveram nessa guerra chamada de guerras médicas ou guerras grego-pérsicas, que foram entre os persas, que os gregos chamavam de povos medos, porque eles tinham conquistado uma região lá na Média. Se você pegar um mapa antigo aí, você vai ver que existia uma região chamada Média, e os persas dominaram essa região. No entanto, que lá no filme 300, inclusive Leônidas cita ali, né, em um das suas falas durante o filme ali, ele cita que esses guerreiros medos, eles usavam máscaras, e eram tantos, era um número tão grande que quando um morria, tinha 2, 3, 4 disponíveis, né, preparados para assumir o lugar de tantos que eram. Mesmo assim, união de poder, de força, desse espírito guerreiro espartano e dessa inteligência, desse conhecimento de navegação ateniense, essa união entre essas duas forças, força, né, de guerra, de poder, esse espírito guerreiro e essa força intelectual, a união da Grécia fez com que esses caras conseguissem vencer de novo Xerxes. E aí nós temos diferentes batalhas, como a Batalha de Termópilas, a Batalha de Maratona, né? E outras batalhas mais aí, e com destaque para os atenienses, que venceram os persas no mar, os atenienses grandes navegadores, tá ok? E aí então consegue expulsar de vez os persas da região da Grécia. Só que a Grécia daí então se volta para os seus problemas internos, acaba as guerras médicas, inicia então a Guerra do Peloponeso. Guerras médicas eram os persas contra os gregos. A Guerra do Peloponeso era grego contra grego, olha só. Quando acaba isso tudo, entra aquela disputa de quais as cidades deveriam comandar a outra, porque agora eles perceberam que quanto mais gente eles conseguem dominar, quanto maior o território eles conseguem dominar, maior é seu poder, né? Maior é sua força diante de outros povos, né? Mais fácil é se organizar para vencer, para derrotar outros povos e para ainda expandir o que esses caras acreditavam, seu pensamento pessoal, sua cultura,
única daquela cidade podia ser expandida para outros lugares. E aí as duas cidades que se destacam aí de novo é Atenas e Esparta. Quem é que vence essa primeira guerra do Peloponeso? Esparta. Esparta vence essa primeira guerra, domina os atenienses, domina quase toda a Grécia, só que essa paz na Grécia ela não dura muito tempo, porque Tebas logo se revolta contra Esparta, vence Esparta. Então a Grécia entra em um processo de conflito interno o tempo todo. Esses conflitos internos faz com que o quê? A Grécia se enfraqueça, porque ela está preocupada com seu irmão e esquece do inimigo maior que vem lá de fora. Dessa vez agora, não mais os persas, mas sim os macedônicos, e Alexandre o Grande com essa força, esse poder todo, né? O homem que entrou para a história consegue dominar os gregos e aí bota fim, então, à Grécia. Mas a Grécia não acaba totalmente, porque a cultura grega está viva até hoje, e prova de que a cultura grega era forte, era importante, era interessante, era bacana, era um jeito legal, é um jeito legal de viver, né, para muita gente. A prova disso é que Alexandre o Grande vê na cultura grega um grande potencial e espalha esse pensamento, e aí nós temos o último período da Grécia Antiga, que é o período helenístico, aonde Alexandre o Grande espalha esse pensamento, essa cultura, né? Essas ideias filosóficas, esse jeito de viver grego, espalha por outros povos que ali conquistaram, chegando inclusive a Roma, que é o nosso conteúdo do nosso próximo vídeo, nosso próximo conteúdo, tá ok? Se você conseguiu chegar até aqui, se você assistiu nossos vídeos até aqui, tenho certeza que você vai tirar de letra as atividades que nós vamos ter nas próximas aulas, tá ok? Fico muito feliz por você ter assistido as minhas aulas, espero que você esteja se divertindo e aprendendo, porque o principal intuito das nossas aulas é exatamente isso, trazer conhecimento e, ao mesmo tempo, uma certa alegria, né? Um certo entusiasmo. Eu gosto de falar de Grécia, gosto de falar de Roma, são os conteúdos que o professor Borges mais gosta de lecionar. Fico muito feliz com isso, fico empolgado, acho que você deve ter percebido, né? Falo muito rápido porque eu gosto muito desse conteúdo, e se eu pudesse, eu passaria o ano todinho só falando de Grécia e Roma, tá ok? Mas a gente precisa botar fim aqui, vai ter atividade para você, faça isso, faça como eu disse, leia o conteúdo, assista as nossas aulas, preste atenção na data de publicação das nossas atividades, para você não ficar perdido, para você não ficar atrasado, faça as nossas atividades. Forte